Noite. É sempre um prazer estar aqui nessa casa com essa energia incrível. Eu sempre falo com meu marido que quando a gente chega aqui a gente sente uma energia diferente. Ele até fala isso sempre. Toda vez é uma sensação diferente, é uma energia boa. E é sempre bom e um prazer ser convidada para estar aqui nessa na semeadura das palavras e do ensinamento de Jesus. Hoje o tema escolhido foi perdão. Perdão e libertação. Claro. Melhorou? É perdão e libertação. Quando a gente pensa num tema, a gente precisa consultar a espiritualidade e ao Mestre Jesus para saber o que a gente precisa de mais urgente. O tema não é aleatório. Quando a gente escolhe, quando nos é intuído um tema, é sinal que naquele momento a gente está precisando olhar para isso. E a primeira pessoa que recebe o ensinamento sou eu. É a primeira pessoa que faz uso dele, ou pelo menos tenta, porque não é tão simples. O perdão eu vou, antes de eu entrar no tema, eu queria que a gente tivesse como objetivo reflexões, à medida que eu for falando sobre o perdão, sobre o tema, a gente fizesse uma reflexão sobre nós mesmos, sobre eu comigo mesmo. Porque quando a gente traz alguma coisa aqui para casa, às vezes a gente vai falar sobre perdão, a gente tende a pensar no outro. Eu queria que o outro estivesse aqui para ouvir. Eu queria que o outro estivesse aqui para presenciar tal situação. Mas o perdão é algo que tem a ver com a gente. Ele não é sobre o outro, diferente do que a gente pensa. Sabe? O perdão é sobre a gente, é a gente com a gente mesmo, sempre. Então, à medida que a gente for desenvolvendo o estudo, eu queria que a gente expandisse a consciência. Expandisse a consciência no sentido assim, quantas vezes eu estive nesse lugar? Quantas vezes e em quais momentos eu me permito estar nesse lugar? Tá? Vamos olhar para dentro. Vamos consultar isso, porque é uma oportunidade muito rica. Eu aprendi muito. E eu gostaria que vocês aprendessem também o tanto que me tocou e o tanto que eu aprendi. Tá? O perdão, ele veio como forma de reparo de consciência. O Criador, quando ele criou todos nós, ele nos deu algo que era livre. É o livre-arbítrio. Nós temos o direito de escolher. Isso é unânime dentro de todos os espíritos, e superiores. Eles falam que nós temos o direito de escolha. Nós podemos escolher até determinado ponto, onde não infringe a lei divina. A gente pode escolher. A partir daí existem consequências, e sempre tem, tá? Todos somos livres para semear. Todos. A gente pode semear, se a gente quiser. A gente não precisa semear. Só que existe algo que é obrigatório, a colheita. E aí é que vem o ponto, Eu quero começar contando uma história do Haroldo Dutra, numa palestra, nem foi uma palestra, foi uma entrevista que ele deu. Haroldo Dutra, para quem não sabe, é um palestrante espírita e ele também é juiz. Ou seja, ele atua nos dois lados, Como juiz, no plano físico, na lei do homem, mas ele também conhece a lei divina. E aí, ele conta que certa vez ele estava julgando um rapaz que cometeu um homicídio. Ele matou um jovem. Só que não era o primeiro jovem que ele tinha matado. Ele já tinha matado 16 jovens. Aquele era o 17º. Então ele o condenou. Ele o condenou, deu a pena que cabia naquele momento. Terminou o julgamento, uma mãe chega para a mãe desse filho que tinha sido morto e falou: hoje a justiça foi feita. Só que você, Haroldo,
deu uma pena pequena para ele. Tinha que ser maior. Haroldo conta que ele respirou fundo e falou assim: olha, eu não consigo me colocar no seu lugar, porque eu também sou pai e eu sei, eu tenho filhos, eu não sei qual é a sua dor, não consigo mensurar, não sei se suportaria estar no seu lugar. Mas uma coisa eu te digo, a justiça não foi feita. A justiça nesse momento não foi feita. Ela não foi feita porque o seu filho não voltou. Ele não está aqui. A justiça não foi feita. Quanto à pena, a pena foi o máximo que eu podia dentro da lei divina. Dentro do recurso humano, não da lei divina. E aí a mãe do rapaz ficou assim: como não foi feita? Não, não foi feita. A justiça não foi feita porque o seu filho não está aqui. Diferente da lei divina, quando existe um julgamento, tudo é reparado. A lei do homem não. A lei do homem não. Há 2000 anos atrás, e nós estávamos lá, era olho por olho, dente por dente. Acho que a gente não lembra, mas a gente ainda pratica alguma coisa assim. Então, se alguém arranca um olho, eu vou lá e tenho o direito de arrancar outro. O que esse princípio nos traz? Que seria o julgamento correto, né? Se eu vou lá e arranco o olho do outro, beleza, acabou, tá tudo pago. Diz para uma mãe que perde um filho que ele recebeu pena perpétua, ponto, tá tudo apagado. Agora essa mãe não chora mais porque a justiça foi cumprida. Não é? Essa mãe não vai sentir mais saudade. A justiça foi feita, ele pegou pena máxima. A dor foi retirada. A saudade passou. Então é sobre isso a justiça do homem. A justiça divina não é assim. A gente precisa pensar que o perdão ele está ligado justamente a isso. O perdão é algo que a gente dá, a gente ouve muito isso, né? Não é para o outro, é para a gente. E esse perdão, ele tem que ser construído. Porque o que a gente entende de justiça ainda é muito pequeno diante do que a lei divina pode nos proporcionar. É igual você pegar uma pessoa, foi lá, atropelada, ficou paraplégica. Agora eu vou lá, atropelo e fica paraplégica. Pronto, acabou, tudo voltou ao normal. Ambas vão voltar a andar? A justiça vai ser feita nesse caso? Em qual sentido? Entende? É nesse contexto que eu quero que vocês entendam a diferença da justiça do homem e a da justiça de Deus. Na justiça divina tudo é reparado. Tudo. Não fica nada para trás. Inclusive esse sentimento de saudade, esse sentimento de perda, esse sentimento de que algo foi arrancado. E a gente tem que voltar lá atrás, há 2000 anos atrás, igual eu estava falando, porque naquela época a gente tem que entender assim, então, Mônica, por que hoje determinadas pessoas passam por determinadas situações? Por que hoje uma criança nasce com câncer? Por que esse rapaz que cometeu 17 homicídios, ele está aqui? O que a justiça do homem faz? A justiça do homem, ele simplesmente isola. Ele isola esse ser que está doente, perturbado, e coloca ele longe da sociedade para que ele não cometa mais esse deslize e não faça mais ninguém sofrer nesse ponto. Isso é que a justiça do homem faz. É a mesma coisa que chegar alguém aqui na época do Covid. O que a gente fazia com o Covid para não prejudicar a sociedade? A gente isolava as pessoas que estavam com o Covid, não é isso? É isso que a justiça do homem faz. Ele simplesmente isola aquele que faz mal. Se a pessoa rouba, se a pessoa mata, ela vai ser julgada e vai ser isolada. Mas a justiça divina ainda não foi feita. A diferença é essa. Porque a gente tem que lembrar que nós não estamos na primeira vida. Essa não é a primeira vez que a gente está aqui.
Quantos séculos de existência, quantos milhões de existências nós já tivemos aqui? E há 2000 anos atrás, lembrando, era olho por olho, dente por dente. Então nós, em algum momento, fomos algozes. Em algum momento nós ferimos. Em algum momento nós fomos esse que matou 17. E a gente não se lembra disso. A gente ainda acha que nós somos vítimas de tudo. Se hoje a gente fosse, né, se desencarnássemos hoje, e aí, na hora que chegasse lá, vamos lá na justiça divina, sentamos lá na cadeirinha, e aí eu brinco, né, que eu falo assim, imagina o nosso WhatsApp sendo aberto para Deus. Todas as conversas, todas, sem exceção. Todas, porque lá não tem por que mentir. A gente está escancarado. Sabe? E ainda pior do que o nosso WhatsApp ser todo aberto, as carinhas, as risadas, os vídeos, as conversas. Imagina a gente pegar o livro da vida e falar assim, volta às minhas 20 últimas encarnações. Deixa eu ter acesso a ela. Imagina o que tem lá, hein? E a gente não lembra. Imagina o que tem pra gente hoje, depois de 20 encarnações, a gente está aqui hoje ainda passando por situações que a gente passa, porque cada um sabe a dor que carrega. Só que o meu convite aqui hoje é que a gente não olhe isso como punição. E nem que a gente se olhe como vítimas. Mas sim como pessoas que hoje têm a oportunidade de resgatar erros de milênios atrás. É isso que a gente está fazendo aqui, sabe? E o perdão, ele vem com isso. Então, essas 20 encarnações que a gente teve, tá, em determinadas situações, nós tivemos pessoas que nós ferimos, certo? E elas vêm com a gente. São pessoas que estão ali ligadas com a gente, sei lá, quantas vidas, 10 existências, 20 existências, elas estão aqui com a gente. E aí, a gente não desgruda dela, porque a gente não libera o perdão. A gente fala assim, olha, eu fiz mal para fulano na última existência. Em vez de eu deixar ela seguir o caminho dela, não, eu vou lá para poder vingar dela de novo, mais uma existência. Eu vou lá para resolver esse débito com ela. Aí sabe o que acontece? Tem uns que nascem juntos, um corpo com 2 cabeças. São os siameses, nascem juntos. Aí a gente casa, tem o marido, né, que está ali do lado, tem a esposa, tem o irmão, tem a irmã. São todos resgates numa mesma família. Todos que chegam perto de nós, na nossa existência, são pessoas que estão nos dando oportunidade. A lei divina nos dá a oportunidade de sanar esse débito que a gente tem lá atrás. E o que a gente faz? A gente expulsa eles do nosso lado. Não tenho paciência com fulano, não vou conviver com ciclano. Não quero, não dou conta, vai lá, fica com a minha esposa. E a gente está perdendo a oportunidade, vida, existência após existência, porque a gente não compreende a lei divina. Porque a justiça do homem, ele julga processo. O único que pode julgar pessoas é Deus. Quando o Haroldo foi lá e julgou esse caso, o que ele julgou? Ele julgou um processo. Ele não julgou o homem, porque uma pessoa, só existe um ser que pode julgar Deus. Nem Jesus julgou. Vocês lembram do caso da mulher adúltera? Lembram? Pegaram a mulher cometendo adultério, né? Como se fosse só ela que cometesse adultério. Porque para cometer adultério tem que ter 2 pessoas. Mas trouxeram só a mulher, né? Então, a mulher estava cometendo adultério. Então, o que Jesus? Aquilo ali foi uma cilada para Jesus. Se Jesus falasse que adultério não era contra adultério, eles iam falar que ele estava blasfemando contra Moisés. Mas se ele falasse que era para apedrejar, cadê a bondade do Cristo? E aí Jesus, escrevendo na terra, ele levantou
E aí ele lembrou de uma coisa. Ele falou o seguinte: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E isso serve para nós hoje. O que Jesus fez? Ele julgou a mulher? Não. Ele só deixou claro: se alguém aqui não tem pecado, que atire a primeira pedra. Ele não falou que o que ela estava fazendo era correto. Porque depois ele olhou para ela e falou assim: olha, o que você fez, você não deve mais fazer. Não volte a pecar. Entende? Mas ele não a condenou. Porque quem condena é Deus. Nem ele fez isso. Nem o Cristo fez isso. E a história, o decorrer do Evangelho, traz para a gente várias questões do perdão. O filho pródigo. O filho sai, volta e o pai o acolhe, o perdoa. E o que nós estamos fazendo com os nossos dentro do nosso lar? Como é que esse perdão acontece? Ou ele não existe? Porque é o que a gente tem que pensar. A gente precisa entender que a justiça divina, ela não precipita. Ela usa um recurso chamado tempo. Tempo. E o tempo, ele é infinito. Assim como as nossas vidas. Assim como as nossas vidas. No livro Nosso Lar, eu acredito que todo mundo já teve ouvido falar. O Nosso Lar é um livro contado por André Luiz, que foi um espírito que viveu aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Ele chega no plano espiritual, vai para o umbral, ele passa no umbral por 8 anos e depois ele é resgatado pela mãezinha dele e ele traz para a gente ensinamentos ali do plano espiritual. E quando ele estava ainda naquele processo de reabilitação, ele vai para uma câmara que chama Câmara de Retificação. Não sei se vocês lembram essa passagem. E quando ele chega na Câmara de Retificação, o que é retificação? É quando você passa por um processo de cuidado mesmo, paliativo ali. Você chega ali, que você está meio atordoado, então ele vai ajudar nessa câmara. Quando ele chega lá, ele olha para um ser e ele se depara para ele e ele fala assim: gente, aquela pessoa é familiar. E aí, olha, era Silvério. Quem que é Silvério na história de André Luiz? Silvério foi um rapaz, um senhor, que tinha família, 3 filhos e a esposa, e ele devia para o pai de André Luiz um dinheiro. E ele prometeu pagar, ele era uma pessoa correta. Só que, quando ele estava aqui na Terra, Silvério adoeceu e não foi capaz de cumprir o combinado. A esposa de Silvério vai até o pai de André Luiz e fala com o pai de André Luiz aqui: por favor, perdoe a dívida. Ele está doente, ele está acamado, dê pra gente mais um tempo. Só que o pai de André Luiz foi implacável. Ele não perdoou. E André Luiz ajudou nesse processo. A única que interveio para a ajuda de Silvério foi quem? Foi a mãezinha dele. Com isso, o tempo passou, Silvério ficou na maior pobreza, morreu de desgosto e a família dele virou... Ninguém nem tem muito, no livro não conta muito, mas o que dá a entender que eles foram morar na rua. E no plano espiritual, André Luiz encontra com Silvério. E aí, numa situação dessa, se coloque no lugar de Silvério, qual que seria a sua reação com André Luiz? Oi? Cobrar dele. E aí? Isso aí foi cobrar. Mas sabe o que ele recebeu? Um abraço. Um abraço. E ele entendeu, naquele momento, que a lei divina dava oportunidade. Ele entendeu que, Silvério entendeu que para a lei divina é diferente. Porque quando você dá o perdão, você se liberta. Porque você não cria uma algema com aquele que te maltratou. Entende? Porque quando você não perdoa, o que acontece? É igual você pegar uma algema, coloca no seu braço e fala com aquele que te maltratou e coloca no braço dele. Puf, agora você caminha comigo para onde eu for. E quando você entende que a dor
ela te protege e ela expande a sua consciência, que você entende que aquilo que Deus está te mandando é um resgate de uma outra vida, isso te liberta. E foi o que Silvério fez. Silvério, na hora que viu André Luiz, ele sentiu compaixão e agradeceu a oportunidade de ajudar André Luiz nas câmaras de retificação. Olha para você ver. Eu tenho certeza que quando André Luiz, o pai de André Luiz, não o perdoou, não foi isso que ele sentiu. Com certeza ele teve que passar por um processo de entender o perdão, de entregar. Entende? E aí, como se não bastasse, André Luiz, muito conturbado, ele entendeu. Aí ele começa a caminhar e ele encontra uma outra pessoa, Elisa. Quem que é Elisa? Elisa era a filha da empregada que trabalhava na casa de André Luiz. E ela está cega. O perispírito dela ainda carregava a cegueira do plano físico, né? Porque quando a gente chega lá, a gente libera, mas ela ainda não tinha essa percepção. Ela ainda estava plasmando a cegueira. E aí o que acontece? André Luiz se sente envergonhado, porque ele teve um caso amoroso com ela, a menina sumiu e ele nunca mais soube dela. Ele sabia que ele tinha feito mal para ela, mas ele também, para ele, era só mais um. E aí na hora que ele chega no plano espiritual, que ele vê ela cega, precisando de ajuda, ele chega perto dela, fala com ela, e aí ela pega e fala assim, ele pergunta para ela o nome, ela responde Elisa, ela fala assim, eu sou André. E aí ela fala, eu conheci o André quando eu estive na Terra. Só que ele não fala que era ele. E aí ele fala assim, pois é, então eu estou aqui para cuidar de você. Isso é a justiça divina. Isso é a oportunidade que a gente tem dos nossos resgates. Entende a diferença da justiça divina? Porque a justiça divina, ela vai até o último limite para poder fazer com que nós tenhamos a cura. Porque o perdão é o veneno que a gente bebe para matar o outro. E isso é a vingança, desculpa, não é o perdão. É a vingança. Vingança é aquilo que a gente toma para matar o outro. Só que a gente é que vai morrendo aos poucos. Como que a gente sabe que está morrendo? Esse corpo aqui, pessoal, essa carne que aloja o nosso espírito, ele foi feito para amar. Ele não foi feito para vingar, para rancor, para maldade. Mônica, mas como é que você sabe disso? Eu sei, porque a gente está doente. O coração doendo, a coluna dói, a gente enche uma casa espírita para tomar fluido, para poder fazer tratamento do bezerro, porque a gente está doente. Você acha que o que está adoecendo a gente é o quê? É o mundo? Não. São as nossas escolhas, são as nossas emoções. É doído ouvir isso. Na hora que eu li isso, eu falei, gente, é isso mesmo? É. Então, esse corpo aqui foi feito para amar. Ele não foi feito para odiar. Ele não foi feito para vingar ninguém. Por isso que a gente está doente. E como é que eu saro? Quando eu liberto essas emoções. Mônica, mas é fácil? Não. Se fosse, a gente não estava aqui nesse planeta. A gente já estava em outros planetas, espírito evoluído, espírito de luz, mas nós estamos aqui. E aí, o nosso desafio é justamente entender isso no decorrer desse processo. Então, o que a gente precisa? A gente precisa entender que o que a gente está construindo aqui é a oportunidade que a gente tem, mas a gente não sabe qual é. Sabe? Tem uma frase de Emmanuel que ele fala assim, ele pergunta, Chico pergunta para Emmanuel assim, Emmanuel, o que é um criminoso na Terra? O que é uma pessoa que faz o mal na Terra? E aí Emmanuel responde para ele, é qualquer um de nós que foi descoberto. Na hora que eu li isso, eu falei, gente, é qualquer um de nós. Ele não falou, é aquele que é descoberto, não. É qualquer um de nós que é descoberto.
Porque quando a nossa história vem à tona, não tem ninguém que sai ileso. E aí a gente aponta o dedo para o outro e fala assim, fulano fez isso comigo. Só que quando eu vou jogar uma pedra para alguém, tem um monte de pedra na minha direção também. E aí é o que eu preciso entender. Quando algo me acontece, eu tenho duas escolhas. Eu posso tomar duas atitudes. Primeira decisão que eu posso tomar. Letra A, né? Vamos dizer assim. Eu viro e falo assim, Deus, sai de cena. Sai de cena que agora eu assumo e eu vou cuidar das minhas próprias mãos. Eu vou ser a justiceira da minha própria vida. Sai de cena. Sai de cena que agora eu vou decidir o que vai ser feito. Porque eu sei tudo. A gente brinca, né? Que a gente quer fazer o trabalho de Deus, né? E é mais ou menos isso. E aí, o que isso vai acarretar na nossa vida? Entende? Porque a gente tem duas opções. Eu posso me vingar. Porque eu tenho livre-arbítrio. Lembra lá do início, quando a gente comentou de Deus, que a gente tem livre-arbítrio? Eu posso escolher. Se eu me vingo, eu vou perseguir aquela pessoa por o resto da vida. Só que a gente entende como que é o resto da vida. A vida acaba? Então eu vou ficar com essa pessoa quanto tempo? Entende? O raciocínio? É isso. Se a vida não acaba, e eu falo assim, eu vou perseguir aquela pessoa até os últimos fins dos meus dias, ela vai me pagar. Quantas existências ainda isso vai existir? Percebe? E aí, a gente precisa entender que hoje, quando a gente olha a sociedade, a nós mesmos, a gente percebe que o ódio une mais que o amor. Porque o ódio, ele algema, ele me prende àquele que me fez mal. O ódio, ele me põe numa gaiola. Porque a única coisa que eu enxergo é vingança, eu não sou livre. Porque o que eu vejo lá na frente é enquanto eu não me vingar, enquanto eu não fizer justiça, enquanto a lei do homem não for feita, eu não vou sossegar. Entende? Eu tenho essa opção. E aí eu tenho a segunda opção, que é virar para letra B, né? Vamos colocar assim. Olha, Deus, vou contar uma coisa para você. Eu não vou mexer com isso, não. Não vou mexer com isso. Você cuida. Eu vou fazer a minha parte. Qual que é a minha parte? Rezar. Amar o meu inimigo. E a gente precisa lembrar que perdoar não é esquecer. Porque a gente precisa lembrar. Porque a lembrança gera experiência. Gera expansão de consciência para que a gente não erre de novo. Por isso que o perdão não é esquecer. Pelo contrário, perdão é tirar o ensinamento daquilo que nos aconteceu e tocar o barco e seguir em frente. Eu não lembro quem fala isso, mas perdoar significa falar assim para o nosso, quem nos agrediu, né? Quem nos traiu, quem tirou algo que a gente julga que nos pertencia, porque a gente tem um apego, é dizer o seguinte, #fui, acabou. E aquele que a gente magoou, ele vai falar assim, não, eu quero voltar a outra encarnação com ele, eu quero voltar para reparar o meu erro. Aí Deus vai falar assim, opa, a justiça divina vai falar assim, opa, olha, você vai reparar, mas não é com a pessoa, não é com ela mais não, ou com ele mais não, acabou. #fui, acabou. Você está livre para seguir o seu... Você alçou o voo e a pessoa ficou. Entende a diferença, gente? Consegue compreender? Então é mais ou menos isso. Quando a gente entrega para Deus e fala com Deus assim, ó, o perdão, vamos traduzir o perdão assim, ó, o perdão é a única coisa que a gente dá para o outro, mas quem recebe é a gente.
É tipo um presente que eu quero dar para alguém. Eu dou para a pessoa, mas na verdade quem está recebendo sou eu. Diferença da vingança. Que você bebe o veneno querendo que o outro morra. Entende a diferença? Então a gente tem duas opções na vida, a gente tem escolha. E a reflexão que eu quero é o seguinte: qual escolha eu estou fazendo? O Ricardo Mello tem uma frase que chama assim, o bicho pegou, hashtag chama o sócio, né? Traz Jesus para pertinho da gente para poder resolver, traz Deus para resolver. Porque a gente precisa lembrar que a gente tem N figuras no Evangelho que podiam ter feito diferente, não fizeram. Jesus, quando ele descobriu que Judas o ia trair, o que ele fez? Ele deu um beijo nele e o chamou de amigo. E conta num livro de... Eu não vou lembrar o nome da autora agora. Mas ele fala o seguinte, que Jesus ele só ressuscitou no terceiro dia porque ele foi resgatar Judas lá no umbral, porque Judas ficou louco. Por isso que ele ressuscitou no terceiro dia. O que Jesus fez? E qual foi a última palavra de Jesus quando ele estava preso na cruz? Perdoe, Pai, porque eles não sabem o que fazem. E a gente quer fazer justiça com a própria mão. Maria viu seu filho ali, na cruz, naquele madeiro, sendo crucificado sem ter cometido um pecado. Você quer injustiça maior que essa? E depois da morte de Jesus, Maria ficou 30 anos com João lá em Éfeso, foi para Éfeso. Ela ficou numa casinha, consolando as mães que perdiam seus filhos por seguir o filho dela. Foi esse o ensinamento de Maria. Maria ela viveu 30 anos ainda consolando. O que ela fez? Ela pegou o ensinamento do filho, trouxe para o coração e fez com que as mãos fizessem em formas de ação. Entende? Então a gente tem N personagens no Evangelho que demonstram o poder do perdão. E que é possível, se foi feito, é possível. Porque Jesus disse pra gente, tudo o que eu fiz, vós os fareis. Não sou eu que estou dizendo, foi Ele. E a gente não acredita, a gente duvida. E aí, é importante lembrar que esse Jesus que a última palestra que eu falei aqui, vamos tirar Jesus da cruz e vamos trazer ele para perto da gente, fica mais fácil. Entende? Entrega para ele. Mas não é entrega de preguiçoso, não. É entrega de fazer a nossa parte também. Porque aquele difícil que está do nosso lado é a nossa oportunidade. O que eu tenho que aprender com o outro que eu ainda não aprendi? Para essa prova deixar de ir, para a gente fazer o hashtag fui e acabou essa prova e vamos seguir com a outra. No livro No Mundo Maior, não sei se vocês conhecem, tem um personagem lá que chama Camilo e Pedro. Vocês já leram o livro Mundo Maior? É uma das coletâneas dos 13 livros de André Luiz. Nesse livro, fala o seguinte: Pedro, ele era um filho que foi abandonado pelos pais. Camilo, apesar de ser um homem rude, duro, mexia com o comércio, ele resolve adotar Pedro e o traz para trabalhar com ele no comércio. Só que Camilo era muito duro, ele humilhava muito Pedro. E aí, num determinado momento, o que o Pedro faz? Ele mata Camilo. Ele mata o pai adotivo. E aí, o que ele faz? Quando ele chega no mundo, no outro lado, né, no plano espiritual, que ele vai para o umbral, ele fica cego de ódio. E ele fica 20 anos perseguindo Pedro. 20 anos atormentando Pedro, provocando, fazendo com que ele crie atitudes que o provoquem, ou seja, ele vira um obsessor de Pedro, a ponto dele praticamente desencarnar por causa da obsessão. Tamanhos ataques que Camilo, de ódio, de rancor, despejava em cima de Pedro. Só que, por sua vez, Pedro arrependeu. E o que ele faz?
ele adota 5 crianças. E ele escolhe fazer diferente. Só que Camilo não vê isso, ele está cego de ódio. Cego de ódio. E Pedro está ali tentando criar aquelas crianças que ele resgatou ali com muito amor, com muito carinho. Ele construiu riqueza material, mas assim, tentando sanar aquilo que o atormentava por ter matado o pai. Que tinha sido, ou seja, ele foi ingrato, né? E aí, vem Clarencio e Calderaro, são responsáveis lá no plano espiritual, segundo Adélia Luiz, para acompanhar esses dois. E aí eu vou trazer, se me permitem, eu vou trazer a história deles, porque a história é muito linda, tá? E ele traz uma mensagem muito rica quanto à questão do perdão. E aí ele fala o seguinte... Ele conta, aí tem Cipriana, tá? Esqueci de falar da Cipriana. Cipriana é um espírito mais evoluído do que Clarencio nessa história. E Cipriana vem para poder tentar conversar com Camilo e Pedro. Camilo estava ali quase desencarnando, então ele está em desdobramento. Ele encontra Cipriana em desdobramento. E aí Clarencio fala com André Luiz, André Luiz fala para Clarencio assim, olha, vamos fazer o seguinte, por que a gente não faz uma palestra de perdão para os dois? Tipo o que eu estou fazendo aqui, né, do que é perdão. Aí André Luiz, na simplicidade dele ainda, fala assim, vamos fazer uma palestra de perdão, vamos explicar para eles o que é perdoar. E aí Clarencio fala, não vai adiantar, porque eles estão cegos. E a única coisa que tira a cegueira da vingança chama-se amor. A gente precisa ensinar eles a amar. A gente precisa ensinar Camilo a amar novamente. E aí, vem Cipriana e fala com eles assim, eu vou só pegar um trecho, depois se vocês quiserem, o livro chama No Mundo Maior, tá? Vale a pena a leitura. Cipriana fala assim, que faz tu, Camilo? O algoz com frieza retorquiu, que pode fazer uma vítima como eu? Se não odiar sem piedade? Cipriana, sem alterar, replicou, odiar? Sabe-se o significado de tal atitude? Olha só, Camilo, ele tinha sido morto pelo filho Pedro há 20 anos atrás. Qual a diferença de Camilo e Pedro depois de 20 anos? Camilo ainda é vítima? Depois de perseguir Pedro por 20 anos? Entende a situação? Ele deixou de ser vítima, ele se tornou o quê? Um vingador. Um justiceiro. Fazendo justiça com as próprias mãos. Justiça com as próprias mãos. Aí a gente pensa assim, mas qualquer um faria isso, qualquer um. O Evangelho, a gente acabou de ver a história de Maria. A Maria podia ter vivido em remorso, com ódio de todo mundo, não. O que ela fez? Ela usou do ensinamento do Cristo e viveu uma vida amorosa, entregando amor, doando amor. E aí ela continua. Sabes, as vítimas inacessíveis ao perdão e ao entendimento soam ultrapassar a dureza e a maldade, provocando horror. Quantos se valem desse título, ou seja, quantos se valem do título de vítima para justificar as ações erradas? Percebe a riqueza disso aqui, gente? Não existe vítima na lei divina. Para pôr de manifesto as monstruosidades que lhes povoam o ser, quantos se aproveitam da hora da irreflexão de um amigo ignorante ou infeliz? O que ele está dizendo? Que Pedro teve um momento de infelicidade. Ele foi infeliz, entregando ingratidão à gratidão que ele recebeu. Só que nem isso justificava o que Camilo estava fazendo com ele.
para encetar séculos de perseguição no inferno da ira. A condição de vítima não se confere santidade. Olha só, gente, a condição de vítima não se confere santidade. Vale-te dela para semear a própria senda e a própria ruína. O que ele está dizendo aqui? Que quando Camilo se fez de vítima e usou isso como desculpa para prejudicar Pedro, ele simplesmente inverteu a ordem. Não é desculpa quando alguém nos faz mal que a gente revide. Tipo ping-pong, né? Fez, devolve, fez, devolve, fez, devolve. A gente tem que entender que quando o mal chega... desculpa, gente. Quando o mal chega, ele tem que morrer na gente. Entende? Se algo ruim chegou, morre comigo, acabou. Quantas amizades no trabalho são desfeitas por fofoca, que poderiam ser evitadas? Alguém chega e fala mal, nossa, vou contar uma coisa aqui, mas não conta pra ninguém não. E aí vai aquele telefone sem fio. E amizades são desfeitas, trabalhos são desfeitos. Em vez de eu produzir, eu tô o quê? Tô regredindo. Não tem como, gente, a gente apagar fogo jogando mais lenha. A gente precisa jogar água. E aí Cipriana continua. Após referir-se a Pedro, Cipriana indagou a Camilo o que ele fizera em todo esse tempo. Faz precisamente 20 anos que não abrigo outro propósito senão o extermínio de Pedro. O desforço detestável tem sido o objetivo exclusivo de teus instintos destruidores. Teu sofrimento agora é esse de vingança, disse a missionária. E ele lhe perguntou, vale a pena ser vítima? Receber a palma santificada da dor para aquecer tanto na escala da vida? O Senhor nos ensinou, disse ela, que a verdadeira liberdade é a que nasce da perfeita obediência a leis sublimes do Criador. E que só o amor tem o suficiente poder para salvar, elevar e redimir. Vou repetir, gente, porque isso aqui eu acho que é o que precisa ficar. Olha só. Só o amor tem o poder suficiente para salvar, elevar e redimir. Não existe outro. E Jesus, ele veio para mostrar isso. Entende? E aí a gente fala assim, vai chegar lá no mundo espiritual, vai ser diferente. Não. Porque a gente leva, se a gente quer saber como que é a vida nossa lá, é só ver a vida que a gente está levando aqui. E aí a gente também não pode falar assim, mas então eu tô cheio de obsessor, porque minha vida tá dando toda errada. Opa, o que você tá atraindo também? Quais são os seus pensamentos? Porque nós somos feitos de energia, frequência e vibração. Se tá chegando é porque eu tô atraindo, então o que eu tô atraindo para as coisas parecerem não estar no lugar certo? Entende? Então é muito importante a gente olhar todas essas variáveis. E aqui ele está dizendo, Cipriana está sendo bem enfática. Não existe vítima. E a única forma da gente lidar com algo que nos acontece de ruim é amando. É amando. Somos todos irmãos, suscetíveis das mesmas quedas, filhos do mesmo Pai. Não te falamos, pois, como os anjos, senão como seres humanos regenerados em peregrinação aos círculos maiores, comentou Cipriano. Então, gente, eu trouxe esse diálogo para você ver quão rico é, porque a gente acha assim,
fulano desencarnou, eu acho que descansou. Mas será que ele descansou? Como é que estava a consciência dele? O que ele carregou? O que ele trouxe no coração a vida toda? Entende? Então a gente precisa olhar para esse lugar e entender esses ensinamentos. Porque são esses ensinamentos que nos vão levar para o patamar superior. Lembrando que nós estamos no mundo de provas e expiações. E a gente precisa viver isso. Qual que é o significado dessa transição planetária? É elevar o sentimento de amor na Terra. Se a gente resumir o que é a transição planetária, é mudar a vibração do ódio para o amor, da vingança para o amor, da falta de perdão para o amor. E esse é o convite do perdão. E é o que a gente precisa trabalhar internamente. Faz sentido? Vocês estão conseguindo acompanhar esse raciocínio? Então, quando eu tive acesso a isso, eu falei, gente, onde que eu preciso melhorar para sentir esse amor verdadeiro, esse amor ágape que o Cristo prega pelos meus inimigos, por aquele que não me quer bem? Lembrando que eu não preciso conviver, eu só preciso deixar ir. E como que eu sei que eu perdoei? Quando eu lembro da ofensa e isso não me dói mais. Quando eu lembro, porque lembra que a gente não tem que esquecer, a gente tem que lembrar, mas sem dor. É sobre isso. Vai demorar, pode ser que demore um mês, uma semana, 2 anos, 3, 10, 20, a existência inteira. Mas o importante é que na hora que a gente vá para lá, a gente não esteja levando esse lixo dentro do nosso coração. Esse é o convite. E aí ela continua. Quem de nós, meu amigo, poderá aprender toda a significação do sofrimento? Indagas a razão porque permitiu o Senhor atravessares tão dura prova. Ele questionando, por que eu estou passando por essa prova toda, né? Não será o mesmo que interrogar o oleiro pelos motivos que compelem o gozeiro o delicado vaso em calor ardente? Ou seja, na hora que você tem que trabalhar um vaso, você tem que pôr ele no fogo, naquela maior temperatura, ou seja, passar ele por uma prova para poder moldar, para ele ser algo de valor. Lembra do diamante? Que a gente encontra ele, é um pedaço desse tamanho assim, cheio daquelas larvas, né, que ficam pretas do vulcão, e lá dentro tem um diamante que vai ser esculpido. E para que a gente seja esculpido, a gente precisa passar pelas provas. Porque nós somos diamantes indestrutíveis. É tipo assim, como que eu sei que a gente é indestrutível? Porque pode vir um caminhão passar pra gente para baixo, para cima, para lá e para cá, na hora que o corpo nosso ficou ali, mas a gente libera isso aqui e vai embora. E a vida continua. Esse final de semana eu assisti um filme que chama Encontro Marcado, não sei se vocês já viram. O filme, ele retrata muito isso. É a história da morte, que vem para buscar um senhor de 65 anos. Só que antes dele ir, ele quer aprender o que é a vida. Por que as pessoas têm tanta resistência em ir embora? Ele é tão ruim assim? Na cabeça dele a morte não era ruim, porque na cabeça dele ele era justo. E aí ele pega, se transforma em homem, né? Rouba um corpo lá, transforma em homem, e ele faz um trato, ele faz um acordo com esse senhor. Ele fala assim, olha, me ensina o que realmente importa na vida. O que é viver, por que as pessoas têm tanta resistência em desapegar. E aí o moço pergunta para ele assim, mas por que você me escolheu? Porque você, de todos que eu já vi, você é íntegro, porque ele era rico, milionário, mas fazia o bem. Ele cuidou das 2 filhas de forma integral, foi fiel à esposa, ele cuidava bem dos funcionários, ele tinha ética, ele tinha moral. E aí a morte falou para ele, você é uma das pessoas mais justas que existem no planeta. Por isso eu te escolhi, para me ensinar o que é realmente a vida. E aí passa a história, é um filme muito rico, né, nesse aprendizado do que é um ser do bem aqui no planeta.
E na hora de ir embora, ele vira e fala assim para a morte. Na hora que eles falam assim, agora está na sua hora. Depois que ele aprendeu, ele entendeu, a morte entendeu o que é chorar. A morte entendeu o que é o desapego, por que é tão difícil. Porque a morte entendeu algo que ela não conhecia, que era o amor. A morte foi embora amando, e ele não queria desapegar daquele ser que ele passou a amar aqui no planeta. É muito linda a história. E aí quando esse rapaz, esse senhor pergunta para ele, eu tenho que ter medo? A morte responde. Isso ficou como ensinamento para mim, porque a morte respondeu para ele assim, uma pessoa como você não deve temer a morte, e nem precisa. E eu acho que é esse o tipo de vida que a gente precisa buscar, não temer a morte. Porque o que significa isso? Que eu estou vivendo uma vida que eu me orgulho de viver. Eu estou amando de verdade, eu estou sentindo entusiasmo, eu sinto amor, eu perdoo, eu sigo em frente, eu deixo Deus agir na minha vida em todos os sentidos. Caminhando para o fim, então o que eu quero que a gente lembre sempre? Nós temos dois caminhos. A gente tem o caminho do perdão. Esse caminho é para quem tem coragem. Perdoar não é para os fracos. Perdoar é para quem tem coragem. E eu espero que a gente consiga ter essa coragem de perdoar. Porque senão a gente vai seguir outro caminho, que é o caminho da revolta. E esse é complicado. Porque eu pego as algemas, coloco no meu braço e vou junto com aquele que me malvou, trilhar quantas existências forem necessárias. Então que a gente tenha a inteligência, que a gente tenha a coragem, que a gente tenha o amor vivo dentro de nós. E que a gente possa compreender que revoltar contra a dor, ela não traz aprendizado. A revolta, pelo contrário, ela nos afasta daquilo que realmente vale a pena. Então que nessa noite, meus amigos, assim como aprender sobre o que é o perdão, me fez plantar uma sementinha de uma conduta que vale a pena ser vivida, eu espero que eu consiga ter passado para vocês um pouquinho disso, tá? Gratidão, que Jesus, nosso Mestre, nos abençoa, Nossa Mãe Maria fique conosco. Obrigada.